paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa de leitura da Bíblia. É um programa diário em que nós tiramos um tempo para juntos lermos a palavra do Senhor. Que bênção isso! Paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor, Andréia. É uma bênção que nós estamos fazendo uma leitura sequencial todos os dias. Estamos juntos aqui para lermos a palavra do Senhor. Estamos no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, e estamos hoje a partir do capítulo 16. No episódio anterior, no capítulo 15, nós vimos a respeito de como o Senhor, com cuidado com o seu povo, inclusive da higiene, até para livrar das doenças, e também para que o povo se apresentasse limpo diante da presença do Senhor, o tabernáculo do Senhor, ali onde o Senhor habitava no meio do seu povo. Vamos ler juntos capítulo 16 do livro de Levítico. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estes são vestidos santos. Por isso, banhará a sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à parte da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação por ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, pastor, isso aqui parece que já é um resumo do que nós vamos ver daqui para frente. Isso mesmo. Até o versículo 10 desse capítulo, o Senhor está dizendo como que o sacerdote deveria se apresentar para que ele pudesse apresentar um carneiro, uma ovelha por ele, como diz aqui, um novilho para a sua santificação e depois um outro procedimento para que a expiação do pecado do povo. Então, ele tinha uma forma de se apresentar, ele tinha que estar limpo, ele tinha que estar com as vestes certas, tudo orientado pelo Senhor. E agora, na sequência, vai detalhar cada um desse procedimento. Amém? Vamos continuar, irmãos? Versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incensário aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Depois, degolará o bode da expiação
que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e enviará o bode ao deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá os vestidos de linho que havia vestido quando entrara no santuário e ali os deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo e vestirá os seus vestidos. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Acho que nós temos aí um significado muito grande aí, né, pastor? Muito grande. Nós vamos ver aqui, nós vimos, né, lendo aqui, que havia um procedimento de purificação para entrar no santuário, durante todo o ofício e na hora de sair de dentro para estar diante no altar, saindo diante do povo. Depois, todos que trabalharam nisso, depois de cumprir todo o rito, todo o ofício aqui, deveria voltar, se limpar de novo. Mas tem uma coisa aqui que é muito interessante, que nós não podemos deixar de falar, Andréia. Precisa ter uma confissão. E houve uma confissão desde já. E todos os pecados estavam naquela hora sendo lançados. E nós sabemos sobre a cabeça daquele bode. E nós sabemos que isso tem um significado. Esse peso todinho, aquele bode ia para uma terra solitária e deserta. E nós sabemos que o pecado da humanidade recaiu sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi sim para uma terra longínqua, um lugar que ninguém pode ir, mas as ânsias da morte não puderam retê-lo. E ele ressuscitou e está vivo
à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Quando nós ouvimos isso, o nosso coração se enche de esperança, né? Por isso que nós lemos diariamente a palavra de Deus, porque ela alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé. Amém, irmãos? Vamos encerrar a nossa leitura por hoje, mas no próximo episódio nós continuamos. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor.